Vamos abrir então João 5:24, onde diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ok. No domingo passado, irmãos, eu preguei só o primeiro ponto, não deu para terminar a mensagem. Eu estou tratando aqui sobre a segurança do salvo. Eu vou dar uma repetida, coisa assim rápida, né? Do que eu preguei no domingo. Mas antes, vamos dar um pano de fundo de João aqui. João é o único evangelho que trata de Cristo como Deus. Nós temos, lembra bem, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos, porque eles olham a vida de Cristo de um ângulo só, uma só visão. E João é o evangelho que se destaca porque nesse evangelho ele aparece como Deus, homem. Mais do que isso, como Deus. Eu lembro o capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O nome dele é verbo em João, porque a palavra logos indica, na língua grega, indica ação, e verbo é ação. Eu bato, ação. Eu falo. Então Jesus é chamado Eu Sou. O documento de identidade dele é esse. Eu sou. O que você quer de mim? Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a luz. Esse é o nome que ele recebe. Mas neste capítulo aqui, inteiro, capítulo de 47 versículos, vocês estão vendo aí? Trata dele aqui como autor da vida. É um assunto que quase não consegue penetrar na nossa mente. Porque quando a gente pensa vida, a gente está pensando numa vida melhor, numa vida mais positiva, né? Uma vida de mais prosperidade, os meninos vão casar, está pensando numa nova vida juntos, né? Mas não está tratando disso. Esse capítulo, Cristo está dizendo que toda a raça, após a queda, caiu e morreu. Impressionante. Jessé, se você puder pegar um lenço para mim, lá para mim, de papel, fazendo favor. Lenço. Fazendo favor, filho. E, olha, irmãos, quem vai entender isso? O salário do pecado é a morte. Mas não é meramente a morte física ou eterna no inferno. É a morte atual. No momento que o pecado entrou, morreu. Foi por isso que no capítulo 5 aqui, o nosso Senhor falou o quê? Meu pai trabalha até agora. Ele não parou para descansar. Ele está trabalhando, fazendo o quê? Ele falou, eu e meu pai, nós estamos vivificando. Quer dizer, quando uma alma é salva, ela é ressuscitada. Ela sai da morte para a vida. E é isso que esse versículo está querendo dizer. Eu coloquei como tema aqui a segurança do salvo. Está vendo? O salvo é salvo para sempre ou ele perde a salvação? Não, porque ele passou da morte para a vida. Está vendo? Então alguém que é tirado da morte para a vida não vai morrer mais. Ele tem vida. Então eu quero tratar aqui, no começo, irmãos, eu falei o passo para a nova vida. Ouvir a palavra. Está vendo o versículo aí? Em verdade vos digo, que vem a hora, não, digo o versículo 24, vos digo, quem ouve a minha palavra. Você vai falar, pastor, o que é ouvir a palavra? Todo mundo ouve, né? Se tivesse 100 pessoas aqui,
Assim não ouviria a palavra? Claro. Mas sabe qual é a diferença? Há duas maneiras de ouvir. O ouvir que impulsiona a pessoa a crer. Você lembra quando Jesus entrou no cemitério lá em Betânia para ressuscitar Lázaro? Ele falou o seguinte: Lázaro, sai para fora. Só Lázaro saiu. Porque se ele falasse todos saiam para fora, o sepulcro abriria, todo mundo viria. Mas ele citou o nome porque o poder está na palavra dele. Está em emitir a palavra dele. É aí que é isso. A vida vem da palavra. É impressionante, irmãos, o que a Bíblia diz a respeito disto. Como é que Deus funciona para salvar perdidos? Pela palavra. Não é um programa bonito na igreja. Não é um encontro de casais. É o poder da pregação. O homem de Deus é um homem cheio do Espírito, então pode pregar que no dia do poder de Deus, não é qualquer dia, Salmo 110, no dia do poder de Deus, pecadores vêm. Impressionante. Outros ouvem, mas fogem. Quantas pessoas já entraram aqui e fugiram? Porque não houve um ouvir que impulsione a pessoa em direção a Cristo. Ok? Agora, eu falei também domingo passado, está gravado isso, por que a Bíblia é tão poderosa assim? Eu apresentei algumas razões. A primeira foi, ela é um tipo de um martelo. Aqui pode entrar o coração mais duro que houver. O poder da Bíblia, no dia do poder que Deus age, quebra a pedra mais dura. Quando Deus age, não tem negócio. Aquela pessoa é muito... Não. Quando Deus chega com sua palavra, homens perdidos de todo tipo são arrancados dali pelo poder da palavra. Segundo lugar, ela é a verdade que liberta. Quem que pode tirar o homem do pecado, irmãos? Não tem ninguém que possa. Eu posso ter a igreja mais deslumbrante que houver. O homem é morto no pecado. Ele pode gostar da igreja, ele pode gostar do pastor, ele pode gostar do ambiente. O homem no pecado pode cantar, pode orar, mas sabe de uma coisa? O único poder capaz de trazer um homem a Cristo, tirando-o da mentira, é o poder da palavra. Em terceiro lugar, ela é uma espada. Hoje tratam, irmãos, infelizmente a gente vê a Bíblia tratada como um ramalhete de flores. Oh, você quer ouvir palavra amiga? Não tem isso na Bíblia. A Bíblia é cortante, ela é penetrante. Ela fura a alma, ela vai na consciência do homem. E mexe mesmo lá. Leva o homem ao pó. É uma espada, irmãos, e espada é para guerra. Outro detalhe, ela é o instrumento que produz a fé eficaz. Tem dois tipos de fé. Tem a fé natural que todo mundo tem, mas tem a fé verdadeira. É a que vem de Deus. Jesus é o autor dessa fé. Autor e consumador. Ele dá a fé e ele aperfeiçoa a fé do crente. Incrível, né? Hebreus 12, versículo 2 fala sobre isso. Tá? Mas notem, irmãos, de onde vem a fé bíblica? A fé que salva o homem. O que é que a Bíblia diz em Romanos 10, 17? E assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. É interessante, né? Quando Deus salvou Saulo no caminho de Damasco, ele ia com um grupo de homens. Quando a voz de Cristo ecoou, quando a luz brilhou, que Saulo caiu, a voz de Cristo ecoou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus foi direto para Saulo. Ele não foi para o grupo lá, não. O grupo ouviu, mas correu. Ficou somente Saulo, porque ele tinha intenção em salvar Saulo. Foi o poder da palavra. Outro detalhe aqui, irmãos.
é o instrumento. Digo aqui, esse ouvir é de um coração quebrantado. Deus não prometeu salvar qualquer pessoa. Ele nunca vai salvar o soberbo. O homem ou a mulher soberbos, eles são condenados. Cristo prometeu salvar o humilhado, o quebrantado de coração. A Bíblia está cheia disso. Se lotar de pessoas aqui, se todo Ribeirão cair prostrado perante o Rei da Glória, ele prometeu salvar. Ele nunca vai salvar o altivo, o orgulhoso, o arrogante. Ele mantém todos de longe. Mas quando uma alma cai em desespero, a busca, Senhor, como eu posso entrar no céu? Eu estou cheio de maldade. Eu te ofendi, Senhor. É essa alma que o Senhor procura. E você sabe, aquele grande homem Moody, aquele americano, Deus usou poderosamente ele. Não sei se ele era americano ou se era inglês. Mas ele foi numa prisão onde tinha 50 celas, todas ocupadas. E ele orou: Deus, me ajude a achar um pecador. Ele passava uma por uma. Por que você está aí? Eu estou aqui, não sei o que eu fiz de errado. Ele saía, ia para outra. Mesma coisa. Quando ele estava desanimado na última cela, ele perguntou: por que o senhor está aqui? O homem nem olhou para ele, estava chorando. Minhas mãos estão manchadas. Eu fui errado. Eu pequei. E Moody disse para Deus: obrigado, Senhor. Achei um pecador. Entrou, falou do Evangelho e aquele homem se converteu. Hoje está difícil achar um pecador, mas muito difícil. O Evangelho da Nova Era publicou uma mensagem errada hoje. Todo mundo se sente de Cristo, que vão para o céu, quando na realidade estão indo para o inferno. Nunca houve conversão. Agora, queridos irmãos, eu falei também no texto sobre, está vendo o versículo? Quem ouve a minha palavra e crê. Crê em quem? Naquele que me enviou. Eu falei para os irmãos domingo passado, há uma ligação mútua entre o pai e o filho. Está vendo? Porque Deus, o Deus triuno, é o autor da salvação. Se você crê em Jesus, independente do pai, você não sabe o que é a salvação bíblica. Sabe qual a razão? Voltem um pouco, vão adiante, só uma página, e veja o versículo 39. Capítulo 6, versículo 39. Versículo 37. Todo aquele, agora veja a ligação que há entre o pai e o filho. Está vendo? Todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim. Está vendo? Olha a ligação impressionante entre as duas pessoas da divindade. O pai pega o pecador e entrega ao filho. Por que isso, irmãos? Porque Cristo nunca fez um trabalho independente do Pai. Ele diz várias vezes aqui em João, para os judeus: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim fazer a vontade de vocês. Eu não vim dar o que vocês querem. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Impressionante. Então, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Ele está dizendo: se o Pai não me der, ninguém virá a mim. Impressionante. Está aqui um trabalho soberano de Deus. Está vendo? Não é decisão da pessoa. Não é porque eu quis. Foi Deus que chamou. E quando ele pega um pecador, ele entrega a Cristo. O pecador é salvo para sempre. Não existe, qualquer perigo de perder. Não. Foi uma entrega. Deus entregou o filho.
Outro detalhe aqui. Crer. O que significa crer? O crer na Bíblia é aquele crer que eu falei para vocês. O crer que ouve e obedece. Está cheio de pessoas que creem, mas é aquele crer que até o diabo tem. Tiago fala isso. O crer, até os demônios creem. Não tem nenhum sinal de vida. Você pega a mão de uma pessoa dessa, não pulsa a vida de Cristo nele, está morto. Não tem nada de santidade de vida. Não há amor pela Bíblia. Não há desejo de oração. Não há amor por Cristo. Esses tipos de pessoas que creem assim, só querem trabalhar. Só estão atrás de trabalho dentro da igreja. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Inventando coisa. Não, você tem sinal de vida. Você ama Cristo. Você ama a palavra. Ama mesmo. Deseja viver por Cristo. Aleluia. Você é um crente. Olha, veja o que a Bíblia está dizendo. O crer na Bíblia tem esse significado, que foi uma obra do Espírito Santo no coração. Não foi algo meu. Eu não queria. Eu conversei com um rapaz que ele está até fazendo teologia. Eu conversei com ele faz tempo. Ele falou, pastor, eu odiava Deus. Odiava. Aí ele me pegou. E eu passei a amá-lo, amá-lo. Quem fez isso? Foi decisão dele? Não. Deus, o Pai, pegou e entregou ao Filho. Pode salvá-lo. Ele foi o meu escolhido antes da fundação do mundo. Impressionante. Uma moça contou, perguntaram para ela, conta como foi sua conversão. Ela disse, eu fiz minha parte e Deus fez a parte dele. A minha parte foi fugir dele e a parte dele foi ir atrás de mim. Fantástico. Exatamente isso que acontece. Não há poder no homem para ir para Deus, irmãos. É impossível. Ele não quer. É Deus o Pai entregando. Outro detalhe aqui, irmãos. Esse crer, deixa eu colocar em ordem aqui, é um descanso na obra divina através de Cristo. Tudo na vida do crente começou na cruz. Se você tenta emendar alguma coisa depois disso, você vai dar errado. Eu tenho que fazer. Não. A cruz é o lugar. É ali que brilha a luz que projeta no caminho do salvo. Eu estou caminhando para o céu. Por quê? Ele morreu por mim. Mas você não tem que obedecer? Não. Ele obedeceu no meu lugar. Ele fez tudo o que eu nunca poderia fazer. Se eu obedeço agora, é Ele que fez por mim. Eu tenho o poder dele para isso. Então, quando eu obedeço, não é minha força, não é minha valentia, é o poder da graça operando em mim. Esse é o crer que descansa na cruz. Por isso que Jessé pôs esse hino último. Sim na cruz, sempre me glorio. E no fim vou descansar, salvo além do rio. Outro detalhe aqui, irmãos, estou correndo nisso aqui, porque eu já tinha pregado no domingo passado. O salvo, o pecador, quando vem, ele vem invocar. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Hoje não tem mais isso. Eu fui pregar numa igreja batista. Não havia nenhum sinal de quebrantamento dentro da igreja. Todos estavam cantando para louvar e falando coisas nas músicas que não tinham nenhum sentido. E quando você prega num ambiente desse, não tem pecador, está todo mundo sentindo bem. Todo mundo sentindo bem. Por quê? Não está atuando o poder da palavra. Queridos, é invocação. Ninguém invoca sem estar vendo um perigo. Se eu chego na casa do meu filho, ou se eu ligo para ele, meia-noite, 3 horas da manhã, Jessé, eu estou passando mal. Eu estou invocando a ajuda dele.
Eu estou pedindo o socorro dele. Cristo veio buscar pecadores. Outro detalhe, não é sentimento. A fé nunca foi sentimentalismo. A fé é uma atitude de obediência. Deus manda, e Ele ordena, e o poder está na ordem dele. Interessante, não é eu sentir, eu agi, eu fui a Cristo. Não precisa chorar. Entendeu a verdade? Chegou a luz no coração, brilhou, entendeu quem você era, um perdido, condenado ao inferno, e você foi em busca desse Salvador. Glória ao Senhor! Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte do versículo. Nós temos a glória do viver presente. Diz o quê? Voltando para João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha o verbo aí. Ele não diz terá, ele diz tem. Está um verbo no presente. Vida eterna não está referindo meramente ao céu. É a vida que a pessoa recebe. Então deixa eu explicar para os irmãos aqui. No Novo Testamento, aparecem 3 palavras que falam de vida, diferentes. Uma é aquela palavra bios, que trata da vida física. Essa vida aqui que me trata minhas necessidades, tá? Fome, e sede, outras coisas, descanso. É chamado bios, da onde vem biologia nossa, né? Tem a outra palavra que trata da vida natural, psique, de onde vem psicologia. Tá? E esta palavra parece demais quando em 1 Coríntios. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A palavra natural vem dessa palavra. Vida natural é a vida que todo mundo tem. Ele levanta para trabalhar. Ele vive, corre para um lado, para o outro, vai, tem dinheiro, passeia, compra carro, tem amigos, tem os pais, tem parentes, tem tudo. Essa é chamada vida natural, não serve para Deus. Ninguém vai entrar no céu com a vida natural. Interessante, né? Mas eu nasci com vida natural. E esse nascimento com vida natural me levaria para o inferno. O homem no pecado, Deus não aceita. Mas tem a terceira palavra. Significa vida espiritual. É essa vida aqui que Jesus diz. Tem a vida eterna. Olha como Deus fala. Nós estamos vendo aqui, irmãos, no capítulo 5, a linguagem de Deus. Não é o que eu penso. Não é o que eu acho. É Deus que está falando. Ele disse, eu vim para dar vida. Ele está dizendo aqui que Ribeirão Preto é um imenso cemitério. Quando eu estou orando pelo trabalho, falo, Senhor, vem, entra nesse cemitério aí, no Sumarezinho, no Ipiranga, no Monte Alegre, envolve todos aqui, com tua visitação misericordiosa. Nós estamos vendo o juízo de Deus chegando à nação, irmãos. Por causa de tanta maldade. Senhor, vem. É tua compaixão. Vem com o teu poder que ninguém pode fazer nada sem o Senhor. Você lembra quando ele falou para Jonas? Jonas queria que Deus atingisse Nínive. Acaba com esse povo, Senhor. Esse é um povo terrível. Ele falou, não. Tem mais de 100.000 pessoas aí que precisam da minha compaixão. Olha, um povo pecaminoso. Um povo terrível, tanta maldade era a cidade de Nínive. Mas quando o Senhor desceu em compaixão, até os animais foram vestidos, como que pedindo, Deus tem compaixão, não derrame a tua ira. Que coisa. Então, queridos, o que é que nós precisamos? A vida que há em Cristo. Eu, você, nascemos com a vida que há em Adão. É isso.
Meninos, vocês vão casar, logo vocês vão ter filhos. Seus filhos não vão nascer bonzinhos, nem nascer santinhos, vão nascer Adãozinhos, entendeu? Aí veja o que acontece. Eles vão nascer assim no pecado. Eu tenho meu neto, os pais dele já sabem que ele nasceu um Adãozinho, pronto para pecar. Se não for a misericórdia de Deus, o Deus que não vê idade pequenina, ele vê o homem completo, desde o ventre. Davi entendeu isso. No Salmo 51, quando ele é informado do que ele fez com Batseba em adultério, e ainda matou o marido para encobrir, que o profeta Natan chegou o dedo na cara dele. Tu és o homem culpado. Aí o Salmo 51, uma descrição em palavras penetrantes, como ele chegou. Ele deixou o profeta sair, entrou para o seu quarto e começou como que gritar para Deus: tem misericórdia, eu pequei. Ele está dizendo, eu não sabia de coisas que agora eu estou sabendo. Aí no versículo 5 ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo? Dizendo, quando minha mãe ficou grávida, quando todos ficaram sabendo, não sabia que eu fui grávida, ela ficou grávida de um pecador. Mas notem, queridos irmãos, então a fé bíblica é aquela atitude no coração. Não precisa chorar, não precisa pular, gritar. Não, é uma atitude convicta. E a Bíblia descreve isso em palavras tão claras. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados pobres. Está falando de um homem lá dentro. Não está falando de pobreza natural, não. Então, quando o homem vem a Cristo, essa é a fé que descreve o homem sincero. Tá? Eu vou voltar aqui, então, o verbo vida. Ou a palavra vida, não é verbo. O verbo é viver. Né? Então, irmãos, quando o pecador se converte a Cristo, é como ele ressuscitou, foi igual Lázaro. Ele sai do sepulcro. Pronto. De quando Deus chama, o pecador vem. Recebe uma nova vida. E sabe que adjetivo é dado? É dado vida eterna. Sabe quanto tempo dura a vida eterna? Para sempre. No dia que eu me converti, foi uma ressurreição. Pronto. Tem vida eterna. Vamos mais adiante aqui, irmãos. A Bíblia descreve também como novo nascimento. João capítulo 3 fala sobre isso. Se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. É interessante. Às vezes, Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. Você está numa igreja, você ouviu sobre tudo, você ouviu sobre as doutrinas bíblicas, você ouviu sobre a morte de Cristo, sobre o poder do Espírito Santo no crente, você ouviu sobre o céu, sobre o inferno, sobre tudo, e não ser crente? Há possibilidade? Sim. Vamos supor que numa igreja tem 100 pessoas, todos membros da igreja, todo domingo eles estão aí, escola dominical, culto à noite, quarta-feira chega, todos estão aí. Então o que a Bíblia descreve é o seguinte em Hebreus: a chuva de bênção está caindo sobre todos. Mas um grupo só produz fruto, outro grupo produz espinho. Está vendo o grupo de salvo produzindo fruto e o grupo de espinho? Está vendo? Esses aí deu a impressão de que eles eram crentes, mas não produz fruto nenhum. Então houve vida aqui e continua mortos cá. Olha, eu já estou muito tempo no ministério, irmãos. E eu sei quanto uma pessoa pode ficar impressionado com o evangelho e não ser salvo. Eu já vi muitos voltarem para o mundo. Voltaram porque não houve conversão. Não pertenciam ao Senhor.
Os irmãos conhecem bem a igreja Laodiceia. É a última das 7 igrejas que aparece lá em Apocalipse. É a igreja dos não salvos. É uma exposição do que é uma igreja de pessoas orgulhosas, que nunca foram salvos. Jesus se apresenta para eles. Vocês dizem que vocês têm isso, têm a fé, têm tudo? Não. Aconselho que de mim compre. Impressionante. Então, você nunca pode ter acesso ao reino de Deus sem nascer de novo. O Theo, meu netinho, ele teve acesso à família dele pelo nascimento. Ninguém tem acesso ao reino de Deus se não nascer de novo. Vendo? Então, queridos, isso é chamado vida. Vou tentar ser mais claro para vocês. A Bíblia apresenta dois cabeça federal, Adão e Cristo. Vida natural em Adão, vida espiritual em Cristo. Está vendo agora? Em Adão eu nasci, mas vou morrer. E morrer no pecado. Vida, a outra vida, está em Cristo. Nasci de novo, eu ainda tenho a vida natural, mas eu tenho agora a vida eterna. Eu nunca mais, não há possibilidade, nós vamos ver aqui, de ir para o inferno. Não tem jeito. Ok, vamos adiante. Então, qual é a qualificação dessa vida? Chamada vida eterna. Eu nunca esqueci de um homem que eu encontrei uma vez, estava dando folhetos, e ele estava chegando com um folheto dele. Foi escrito por um pastor dele. Aquele pastor usou a palavra eterna. É interessante. Essa palavra, ela designa uma coisa que para sempre. Para sempre. Mas ele lutou para dizer que não existe inferno, não existe sofrimento. Ora, esse é o ensino das testemunhas de Jeová, que não tem inferno. O homem luta para negar o inferno, porque ele quer viver no pecado. Ele quer morrer no pecado. Então ele vai negar isso. Anota, a vida que Cristo dá ao pecador é eterna. E se é eterna, Cristo abriu, rasgou a cortina. Olha, queridos, na vida natural, é assim. Eu comecei com o meu nascimento, 1953 eu nasci. E terminaria toda a minha vida com a morte. Está vendo? Abra a cortina aqui e está fechada a cortina aqui. Para onde irei? Depois que eu passar desta vida, depois que eu atravessar o rio da morte, para onde eu irei? Da pergunta aos incrédulos lá fora. Faça essa pergunta, para onde irá a sua alma? Eles não sabem. A vida é aqui, natural. Entre esta parede e aquela, essa vida pequenina só. Acabou, não sei. E aí Satanás inventa coisa. Inventa suas filosofias. Vai ter um descanso. Agora está todo mundo dizendo, nós vamos lá para os braços do Pai. Qual Pai? Tem 2 pais na Bíblia. Satanás é o pai de milhares. Mas notem, queridos, o que acontece. Quando Cristo falou para os judeus, capítulo 6, aqui, essas palavras todas, eles ficaram tão escandalizados. E milhares de pessoas que quando ouvem mensagem assim, caem fora. Eles, isso é terrível, nós não queremos ouvir isso não. Aí ele falou para os outros discípulos, vocês também querem retirar? Está vendo? Ele falou, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. O que é que eles queriam dizer? O que o Senhor está ensinando passa além desta vida. É coisa que fala da glória eterna. E é isso que nós queremos ouvir.
Nós não estamos atrás de prosperidade, nós não estamos atrás de casa, nós não estamos atrás de saúde. Nós queremos saber para onde iremos. Vamos para o paraíso? Vamos assentar contigo lá? Vamos receber um novo corpo? A glória da ressurreição? É isso que nós queremos. Vida eterna. Ó, que o Senhor lote isso aqui, de pessoas que estão querendo isto. Eu quero saber para onde eu vou depois da minha morte. Às vezes eu fico pensando, será que Deus vai permitir que os comunistas entrem para apertar o cerco e mostrar para o povo brasileiro, quando ele permite que elementos assim entrem, para o povo começar a clamar: o que será da minha vida? Então, queridos, é eterna. Olha os hinos que nós cantamos. A alegria daqueles crentes que escreveram esses hinos. Minha alma deleita em Cristo. Eu vou ver o rosto dele. Nós temos uma autora aqui do hino 503. Em breve a vida vai findar. Aqui não mais eu cantarei, porque no céu irei morar. Olha, certeza de vida eterna. E aquela mulher era cega. Ela que criou esses hinos maravilhosos que tem aqui, muitos hinos que tem no Cantor Cristão são dela. Fanny Crosby. Que conceito de vida. Um fundamento certo e uma glória que há de vir. Eu me lembro da morte de minha mãe. Sempre conto. 6 meses antes dela partir, ela não queria mais nada. Mãe, eu vou trazer isso para a senhora. Não quero mais não. Jesus está vindo me buscar. Vida eterna. Uma senhora da mesma cidade onde eu nasci, lá na Bahia. Eu soube pouco tempo atrás. À noite, ela incrivelmente viu a glória. Viu a Nova Jerusalém. No outro dia, Deus levou. Fantástico. Eu vi crentes sentando na cama, cantando o hino da glória eterna e partindo para o céu. Isso é vida eterna. Eu falei, acho que domingo passado, de um soldado na guerra. Ele ficou ferido, foi levado para o local de atendimento. Estava cheio lá. De repente, aquele moço gritou: silêncio! Todo mundo ficou em silêncio. Senhor, estou indo. E morreu. Glória eterna. É isso que Jesus está falando aqui. Não tem esse negócio, eu vou perder. Por que não tem? Olha o que diz então o final do versículo. Veja. Tem a vida eterna. Não entra. De novo nós estamos vendo o verbo no presente. Não entra em juízo. O que é isso? A Bíblia diz que tem os salvos e tem os condenados. Capítulo 3. Na vida natural eu era condenado. Na vida em Cristo eu não sou mais. Foi tirada a condenação. Não tem mais. Ele diz, não entra em juízo. Está vendo? Tem mais perigo. Quando eu for para o céu, eu não vou aparecer perante o trono branco? Não. O trono branco, conforme Apocalipse 20, é para os incrédulos, os mortos. Milhões e milhões. E vão ver que o nome deles, os nomes deles não estão no livro da vida. E vão ser jogados no lago de fogo. Impressionante. E os salvos, livres do juízo. Não tem mais juízo, está vendo aí? Não tem mais condenação. Não tem mais inferno para o crente. Ah, mas ele cometeu o pecado. Mas escuta, quando Cristo pagou na cruz, ele pagou de uma vez por todas o pecado do povo dele. Pronto, acabou. Não tem medo mais. Há um hino nosso cantor que diz, livres do medo temos ficado. Cristo morreu levando o pecado.
O que me levaria para o inferno foi pago na cruz. O meu Senhor pagou. E por que ter medo? Quando o diabo veio tentar me derrubar, Satanás, eu merecia o inferno. Mas o meu Senhor levou, pagou na cruz os meus miseráveis pecados. Estou livre, estou livre. As portas do inferno foram fechadas para os salvos. Não há mais perigo. E agora, irmãos, olha o que diz o restante do versículo. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Olha o final. Que impressionante. Mas passou da morte para a vida. Eu quero passar isso para os irmãos para chegar ao fim da minha mensagem. Não entra em juízo. Veja o verbo no presente, não entra. O verbo no tempo presente está no negativo e no grego corta qualquer possibilidade. Qualquer possibilidade. Se eu disser, o Theo nasceu? Nasceu. Não, nasceu, tá aí. Tem jeito. É ele. Então, na Bíblia, quando diz não entra, ali está o grego, aquele não, está omitindo qualquer possibilidade do crente se perder. Não há. É crente? Ah, mas eu vi aquele crente, ele perdeu a sua... Não existe isso na Bíblia. Então, ele não era crente. Ele participou de uma igreja. Ele foi até batizado, mas ele não houve um encontro com Cristo, não houve o chamado de Deus para atrair para ele. Então, não há possibilidade. No inferno não tem nenhum crente. No inferno não tem. Tem falsos crentes. Está cheio lá. Você vê isso em Ezequiel, capítulo 32, fala. E milhares os que estão no inferno vão olhar. Ah, mas aquele homem não era pastor? Ah, mas aquele homem não dizia que era crente? Olha conosco aí. Que terror, meus irmãos. Você imaginou? Mas notem, não entra. Isso não dá descanso à tua alma? Aos que estão me ouvindo, não dá descanso à sua alma? Não dá aquela tranquilidade, aquele gozo e alegria de saber que não há mais juízo, não há mais medo. Tudo foi feito na cruz. Tudo meu Senhor pagou. Quando ele gritou, está consumado. Ele está pago completamente. Rasgou aquela dívida que eu tinha, que eu jamais poderia pagar para Deus. Jamais. Rasgou tudo na cruz. Para que eu possa entrar no céu. E quando chegar lá na glória, que entrar na porta, o que é que eu vou apresentar? Qual o documento para entrar? Cristo morreu, me justificou. Aqui, ele me salvou. Pronto. Não é maravilhoso isso? Ah, sei. Mas eu fui da igreja. Ele lhe salvou? Você foi justificado? Não, eu não sabia. Mas eu fui batizado. Batismo não salva, era apenas um símbolo. Ah, mas eu dei dinheiro na igreja. Isso não salva. Obras não me salvam. Vinde a Cristo, ó pecador, arrependa. Vamos adiante aqui, irmãos. Passou. Deixa eu só tirar aqui. Passou. Veja bem. Passou da morte. O que é isso? Indica algo que aconteceu e não pode ser mudado. No momento que alguém passou
da morte para a vida. Ele vai voltar da vida para a morte novamente? Não. Se Deus tira alguém do pecado, tira da morte também. O salário do pecado é o quê? É a morte. Tirou do pecado, tirou da morte. Você está vendo os homens aí fora? Eles estão todos no sepulcro. Deus não vê os homens no pecado com vida. Não, todos estão no sepulcro. Nenhum deles que está lá fora pode dar um passo sequer para Cristo. Nenhum deles pode tomar decisão, vou entrar na igreja, ouvir o pastor da Vicena pregar. Eles não querem. Mas quando Deus se impulsiona, chama, é impressionante. É o poder que há na palavra. Quem ouve a minha palavra. É aquele ouvir de um ouvido sensível. O Senhor está falando? Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Aí ele diz o quê? Se alguém ouvir minha batida? Não, ele fala isso. Se alguém ouvir a minha voz, não a batida. Milhares ouvem a batida. Olha o perigo, olha o juízo. Mas eu ouvi a voz dele. Vinde, vem José, vem Maria, vem Antônio. Eu morri por você. Impressionante como o poder da palavra vem. Eles saem do sepulcro. Onde eu posso ouvir? Onde? Onde eu posso achar? Ele é o amante da minha alma. Como diz Cantares 3. Procurei, saí procurando. Onde está o amante da minha alma? O meu Senhor, eu não tenho encontrado. Eu estou em aflição. Até que encontra. E ela agarra ele. Ele é o meu Senhor. Vamos lá. Vida é a nova esfera em que vive o salvo. E aqui eu vou terminar. Como é sinal de vida? Como é o sinal? Nós, os pastores, quando pregamos o Evangelho, nós queremos ver sinais de vida. Se alguém quer entrar na nossa igreja, pastor, eu quero ficar aqui, aprender da palavra. Vamos sentar junto. Como foi sua conversão? Tem sinal de vida? Tem. Você ama a palavra? Amo. Então você tem vida. Você ama a santidade de vida? Quer separar do mundo? Quero. Então você tem vida. Você ama Cristo? Ama mais do que tudo, mais do que dinheiro, mais do que glórias e famas deste mundo. Amo a Cristo. Então você tem vida. Você tem um lugar no céu? Tem uma família lá? Tem. Então você tem vida. Olha que coisa. Então, o mundo vê com terror pessoas passando da morte para a vida. Por quê? Porque o crente, a nova criatura, é um terror para o mundo. Olha, fulano de tal, ele não está mais conosco. Não. O que aconteceu? Ele tem vida agora. Então o mundo começa a perseguir. Usa até parentes. E vós sereis perseguidos por causa da justiça. Impressionante. Então eu quero convidar. Eu gravei essa mensagem. E a todos quantos queiram ouvir. Vinde a mim. Vinde. Ó pecador. Não importa quantos pecados tem. Vem lavar no sangue do Cordeiro. Vem. A porta está aberta para você entrar no céu. Pode vir. E o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Não deixa um resíduo sequer de pecado. Ele convida. Que maravilhosa e tão grandiosa salvação. E aos crentes, o que é que eu falo? Crentes, vivam por Cristo. Amem o Senhor. Ele não está pedindo favor. Ele não está dizendo trabalhe para mim. Viva por Ele. A ordem do Senhor aos crentes é que andem em santidade de vida. Andem, porque aí vocês servirão a Ele com prazer. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.